E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre uma linguagem que, olha, mesmo tendo 50 anos de idade, continua sendo a base de praticamente toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Vamos mergulhar a fundo na poderosa e, assim, fundamental linguagem C. Para começar, vamos dar uma olhada nesta frase que é bem forte. A mãe de todas as linguagens modernas. Isso já dá uma ideia do peso, da importância histórica do que a gente está prestes a analisar aqui. A história da linguagem C começa lá no início dos anos 70. E ela não nasceu por acaso, não. Ela tinha um propósito muito claro e, vamos combinar, bem ambicioso: reescrever o sistema operacional Unix. Essa origem, essa conexão tão profunda com hardware, é o segredo para entender o poder dela. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A grande questão é, por que uma tecnologia que já tem 5 décadas de vida continua sendo tão, mas tão essencial? É isso que a gente vai descobrir agora. E olha só que interessante o alcance dessa influência. Linguagens super populares hoje em dia, tipo C++, Java, Python, JavaScript, todas elas, de alguma forma, beberam da fonte da C. Ou porque foram influenciadas diretamente pela sintaxe, ou, em muitos casos, porque seus próprios compiladores e interpretadores foram escritos em C. Ela é literalmente o alicerce de tudo. Seguindo em frente, vamos explorar o que a gente pode chamar de superpoderes da C. São as características que fazem dela a escolha perfeita quando o assunto é desempenho máximo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito ótimo. Primeiro, C é compilada. O que isso significa na prática? Significa que o código é traduzido direto para a língua que o processador entende, sem intermediários. O resultado? Uma velocidade absurda. Ela também é procedural, o que ajuda a organizar o código em funções, como se fossem gavetas lógicas. Além disso, é portátil. Dá para escrever uma vez e rodar em Windows, Linux, macOS e talvez o mais importante de tudo, o controle manual de memória. Isso dá um poder gigantesco nas mãos de quem programa, um controle total dos recursos do sistema. E esse poder todo se traduz em aplicações bem concretas, do nosso dia a dia. A C está no coração dos sistemas operacionais que a gente usa, está dentro de dispositivos de internet das coisas, nos motores gráficos dos jogos mais pesados e, pasmem, até construindo as ferramentas que rodam outras linguagens de programação. Certo, agora vamos para os tijolinhos básicos da construção. Como é que um programa em C guarda e gerencia dados? Bom, a resposta para isso está nas variáveis e constantes. A pergunta parece simples, mas é a base de tudo. Como é que um programa consegue lembrar de um número ou de um texto enquanto ele está rodando? Simples. Ele usa espaços na memória e dá um nome para cada um desses espaços. E aqui está a grande diferença. As variáveis são como caixas abertas. O conteúdo delas pode ser trocado a qualquer momento. Já as constantes, essas são como caixas lacradas. Depois que um valor é colocado lá dentro, ele não muda mais. Em C, a gente usa a palavra-chave const para garantir que isso aconteça. Esse trechinho de código mostra isso perfeitamente. A variável contador começa com o valor 0 e logo em seguida, o valor dela é atualizado para 5. Essa capacidade de mudar é a pura essência de uma variável. Agora, olha o contraste. Usando a palavra const, o valor de taxa juros fica travado em 0,05. Se alguém tentar mudar esse valor depois, o programa nem compila, ele dá erro. Isso traz uma segurança e uma clareza enormes para o código. Próximo passo, vamos falar de interatividade. Como é que um programa em C conversa com o mundo exterior, com o usuário? Isso acontece através das operações de entrada e saída. E aqui tem um ponto bem importante. Essas funções de comunicação não vêm, digamos, de fábrica no núcleo da linguagem. Para usar, é preciso incluir uma biblioteca padrão, a stdio.h, que é a abreviação de Standard Input Output, ou seja, entrada e saída padrão. A principal função para mostrar coisas na tela é a printf. A grande sacada dela são os especificadores de formato. Pensa neles como espaços em branco num texto, tipo 1%d para um número inteiro. Esses espaços vão ser preenchidos depois com os valores das variáveis. Este exemplo deixa tudo bem claro. O percentagem D ali no meio da frase é como um bilhete para o programa dizendo, olha, bem aqui nesse lugar você vai colocar o valor que está guardado na variável idade. Simples, né? E muito, muito poderoso. Agora, para ler o que a pessoa digita, a função básica é a scanf. Só que tem um detalhe aqui que costuma confundir quem está começando. O tal do operador E, o E comercial. Ele é fundamental porque ele diz para a função não o que guardar, mas onde guardar. Ele dá o endereço exato na memória.
Só que a Scanf tem uma limitação bem chata na hora de ler textos. Ela para de ler assim que encontra o primeiro espaço. Ou seja, para ler um nome completo ou uma frase, ela não serve. A solução para isso, que é bem mais robusta e segura, é usar a função fgets. Como a tabela mostra, ela lê a linha inteira, com espaços e tudo. E o mais importante, ela é segura. Ela impede uma falha grave de segurança conhecida como buffer overflow, porque a gente define um limite de quantos caracteres ela pode ler. E tudo isso nos traz a nossa conclusão. Vamos amarrar as pontas e reforçar o porquê da C ter esse ligado tão duradouro, sendo um verdadeiro pilar da engenharia de software. Então, vamos resumir os pontos principais. C oferece uma performance e um controle de hardware que poucas linguagens conseguem sequer chegar perto. Ela é a base, a fundação de grande parte do ecossistema de programação que existe hoje. Entender bem conceitos como variáveis e constantes é essencial. E, por fim, a segurança vem em primeiro lugar, sempre usando funções seguras como a fget. Para a gente terminar, fica a reflexão. Por que uma linguagem de 50 anos ainda está no centro de tanta inovação, impulsionando o nosso futuro? A resposta, como a gente viu, está nos seus princípios que nunca saem de moda: eficiência, controle e uma proximidade única com a máquina. São qualidades que, no mundo tecnológico cada vez mais complexo, só se tornam mais e mais valiosas.